Tem dias que parece que tudo vai dar errado e tem dias que deu tudo errado. O que fazer nesses dias maus? Como vencer nesses dias em que parece que Deus esqueceu da gente, que parece que estamos sozinhos, que parece que nós não deveríamos nem ter nascido? Chegamos a pensar que a vinda aqui para a Terra foi um erro de Deus. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre como vencer nos dias maus. Um dos princípios é entender que nós devemos esperar com paciência no Senhor. O Salmos 40, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperar com paciência no Senhor não é simplesmente deitar no sofá, cruzar os braços e falar: estou esperando. O esperar em paciência no Senhor, como o próprio Salmo diz, é clamar a Deus, é pedir ajuda de quem pode resolver. Porque quando ele fala esperei com paciência e ele ouviu o quê? O meu clamor. O esperar não é simplesmente deixar acontecer, deixar a vida me levar, e sim uma constante busca de entrega, só que sem a preocupação tomar conta da sua mente. O salmista diz que quando clamou por socorro, foi ouvido, e ele foi tirado de um charco de lodo, né, de um poço de lodo, ou seja, aquilo que a gente muitas das vezes chama de fundo do poço. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente medita nas Escrituras, quando a gente fala de Deus para alguém, quando a gente ouve de Deus através de pregações, louvores, e quando a gente fala com o Senhor, nós estamos clamando, estamos buscando e trazendo o Espírito Santo para dentro, estamos buscando ter mais intimidade com o Senhor. E uma vida de intimidade com o Senhor, ela automaticamente nos dias maus fará com que você possa suportar esse dia, crendo que aquele que te guarda não dorme, porque se você conhece a palavra, quando vir o medo, você já vai pensar: peraí, aquele que me guarda não dorme. Ou então, quando você tiver com medo de estar sozinho ou que foi esquecido, você vai lembrar de Isaías, que disse que não te deixarei, não te abandonarei, eu estou contigo, a minha mão te sustenta. Então você começa a guerrear contra aqueles pensamentos maus através da palavra. Assim como Jesus fazia com Satanás. Satanás lançava um pensamento, lançava uma ideia e Jesus falava: não, assim está escrito. Então muitas das vezes a gente vai ter que falar assim está escrito para nós mesmos. Não, mas espera, eu tô com medo de estar sozinho aqui, de dar tudo errado. Não, mas o Senhor falou lá em Josué para eu me esforçar, para eu ter bom ânimo, que ele estaria comigo e que eu não estaria sozinho. Então a gente começa a trazer isso para nossa memória, a gente começa a trazer isso para dentro, e a própria palavra de Deus, ela vai nos sustentando. E nesse dia que tá dando tudo errado, a gente pode meditar que o choro, ele pode sim, de fato, durar uma noite, mas também é verdade que a alegria ela vem pela manhã. Então não há tristeza que dure para sempre. Não há tristeza que o Senhor não possa nos curar, não há tristeza que o Senhor não possa nos fazer aceitá-la e vencê-la e se alegrar, porque nós temos muito mais motivo de se alegrar do que se entristecer. É que a gente que não pensa isso, a gente que coloca o motivo de alegria num padrão que não é o padrão de Deus. Eu tenho me exercitado todas as vezes que alguma coisa ruim acontece, alguma notícia, alguma coisa que saiu fora do controle, eu penso assim: amém. Mas o Senhor morreu por mim e me colocou o meu nome no livro da vida. Eu estou salvo pelo Evangelho de Cristo. A cruz de Cristo me salvou. Então, o que pode ser melhor? Qual melhor notícia do que ter um nome escrito no livro da vida? Qualquer notícia, por mais ruim que ela seja, claro que nós vamos sofrer, nós somos seres humanos. A Bíblia mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas todas as aflições, elas são nada comparado ao que há de vir. Paulo ele fala isso, que as aflições de agora, elas são pequenas, são poucas,
Mas como que um homem que era preso, um homem que era chicoteado, que era injustiçado, ele falam: "Ah, é uma leve e momentânea tribulação". Por como é que alguém pode falar isso? Porque ele estava comparando com o que iria de vir. A glória que iria de vir é muito maior do que essa leve e momentânea tribulação, por maior que ela pareça ser. Mas comparado ao que nos espera em Jesus, essa tribulação que hoje é enorme, ela é pequenininha, pequenininha, porque temos uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Mas isso é a gente olhando para longe, olhando para a eternidade. Mas o Senhor, ele também garante que no meio da aflição, no agora, ele também estaria conosco. O Salmos 46 diz que o Senhor, ele é o nosso socorro bem presente, aonde? Na hora da angústia. Então, nós temos motivo de nos alegrarmos, porque a glória maior, ela está por vir, que é estar ao lado do Senhor, mas também na hora da angústia, na hora que o bicho está pegando, o Senhor, ele é socorro bem presente. E teve um homem que viveu isso, José, na prisão. José, para resumir a história, ele foi chamado por Deus, ele teve uma revelação de Deus que ele seria líder, né? Que ele teria ali um lugar acima dos seus irmãos, só que ele era meio desprezado. Então, os irmãos que se achavam que era maior que ele, falou: "Não, mas como assim a gente vai te servir?" E aí José conta o sonho que ele teve ali. Os irmãos fazem, né, tramam ali uma armadilha e vendem ele para o Egito. E aí José chega no Egito, né, vendido, e acontece algumas coisas, e para ir direto ao ponto, ele chega na prisão de forma injusta. Ele chega na prisão porque a mulher de Faraó queria ter relações com ele e ele foge dela, falando que não iria desagradar a Deus, só que aquela mulher o acusa dele ter tentado ter relações com ela. Então José, ele para na prisão e fica ali um bom tempo injusto. Então José tinha todos os motivos para desistir, para falar: "Não, mas Deus não está comigo, não, mas o Senhor não me ama mais, porque olha o que está acontecendo, não é possível que alguém que tenha Deus passe por isso". José tinha várias desculpas que ele poderia ter dado, mas ele não deu nenhuma. Ele confiou naquilo que o Senhor mostrou para ele. E ainda aprendendo com José, José, ele revelava sonhos, porque ele tinha o dom de Deus, então ele revelava, ele interpretava os sonhos que as pessoas tinham. E isso me ensina que mesmo nos dias maus, nós devemos ainda continuar abençoando as outras pessoas, porque às vezes a gente pensa que, mas eu não tô bem nem para mim, como é que eu vou ajudar alguém se eu mesmo não tô bem? Mas uma coisa que a gente olhando para a história de José, a gente aprende é que enquanto você cuida das dores dos outros, Deus está cuidando da sua. Então não tem desculpa. Nos dias maus, uma das melhores ferramentas é abençoar outras pessoas, é ser bênção na vida de outras pessoas, é ser resposta de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa vencer os dias maus, esperando no Senhor, crendo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e que todas essas aflições que estamos passando e que vamos passar, elas são pequenas comparadas às glórias que hão de vir.